Bom dia, bom dia, paz do Senhor, para quem está trabalhando, bom trabalho, que Deus proteja vocês, que Deus os guarde. Eu vou soltar nesse vídeo, né, vou soltar os sonhos que eu tive, né, com Jesus, né, com Jesus porque, ó, nesse sonho tem o que? 3 homens descendo do céu. Esses 3 homens é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? E eles, o que? Eu vou soltar eles pra vocês, entendeu? Eu vou soltar esse sonho e quando eu terminar de soltar esse sonho, ainda vou soltar outro sonho. Que também eu tenho certeza que ele é continuidade desse primeiro sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Bora lá? Preste atenção nos detalhes desse sonho. Eu vou também abrir as Santas Escrituras para me mostrar a vocês, comprovar nas Santas Escrituras, né, que tem dizendo. Pronto, aqui, ó. Vou soltar 2 versículos para confirmar sobre essas casas que eu tive nesse sonho. Vou soltar o quê? 2 versículos que confirma que casa representa templo. Por que eu vou confirmar sobre essas casas? Por que eu vou confirmar essa casa, essas 4 casas? 4 casas representam o quê? 4 templos, entendeu? E tá escrito. Eu vou só ler pra vocês, ó. Eu sonhei que eu tava numa casa. Chegavam as pessoas de viagem de algum canto. Eu não conhecia elas eram pra mim pessoas desconhecidas. Porque eu não conhecia nenhuma delas que tava comigo, entendeu? Nenhuma dessas pessoas é o que eu conhecia. E elas chegavam de viagem, né? Elas se organizaram. E quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. Na hora que elas começaram a fazer comida, eu peguei lá no que está cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola. E saí dessa casa onde eu tava e fui para outra casa plantar esse pezinho de cebola. Quando eu cheguei lá, eu plantei esse pezinho de cebola. Deixa eu explicar mais algo para você. Eu peguei esse pezinho de cebola e eu saí dessa casa, fui para outra casa. No momento que eu saio caminhando pela rua para ir para outra casa, eu olhei para o céu. Na hora que eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu, um pedaço de um templo muito grande no céu. Um pedaço do templo enorme no céu. Só o pedaço do templo era grande. Em cima tinha assim umas curvazinhas. Embaixo tinha assim uma pintura branca, né? Assim, o detalhe de cima era juntamente com a pintura toda branca, né? E mais assim para baixo tinha uma corzinha marrom, né? Uma listrazinha marrom. E mais para baixo tinha o que? Um amarelo bem claro. Era branco com fosse assim umas pinturas, né? Um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho, um preto, né? Foi isso que Deus me mostrou no sonho. Na hora que eu fixei os olhos no tempo, o tempo desapareceu do céu. Aí eu continuei o meu caminho. Fui lá para outra casa. Quando eu cheguei na frente da outra casa, a areia da frente da casa era bem pretinha. Aí eu peguei isso assim. Era bem pretinho e tava assim como tivesse molhadinho, entendeu? Eu peguei isso assim. Eu vou plantar esse pezinho de cebola aqui nessa areia, né? E eu plantei, né? Plantei esse pezinho de cebola. Quando eu terminei de plantar, né? Ó, essa casa que eu tava, essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola na frente. Essa casa, ela não tinha teto. Era só as paredes levantadas. Era só um quarto. Ele tava levantado. É pra me explicar bem melhor vocês. Era só um compartimento. Ela tava levantada. Só que ela não tinha teto. Ela não tinha telhado, né? Nem tinha forro, não tinha nada. Só era a parede levantada e um portal. De porta de casa de gente humilde, né? Aquelas portinhas. Então, e na hora que eu terminei de plantar na frente dessa casa, eu me levantei e eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei 3 homens descendo do céu pra terra. 3 homens, né? 3 homens. Aí na hora que eu vi eles descendo, eu disse assim, eu vou lá ver quem é. Na hora que eu vou me levantando pra me ir, eles já vinham ao meu encontro. Aí ele conversou comigo na frente dessa casa que não tinha teto, né? Que era só as paredes erguidas. Ele chegou e disse assim, cadê? Ele falou pra mim desse jeito, assim, cadê? Aí eu peguei assim, lá pra trás tem 3 casas, bora olhar. Aí ele saiu mais um, né? Ele foi olhar. Chegou na primeira casa, ele olhou, tinha uma mulher lá dentro. Ele disse assim, não se agradou. Quando foi na segunda casa, ele olhou lá dentro também, tinha outra mulher. Ele também não, passou logo direto.
Quando foi na última casa, a porta estava fechada. E eu abri assim uma brechinha da porta para ele. Ele olhou, eu olhei. E a mulher que tava lá dentro, ela olhou de lá pra fora, né? Pra onde nós estávamos. Ela olhou, na hora que ela olhou, ela botou um rosto de... Ela botou um semblante de espanto, né? De quem tem assim, eu vi ele, né? Então, ela colocou um semblante de espanto. Assim, de assustada, né? Então, e ele colocou um semblante de alegria. Na hora que ele se virou pra mim, ele deu um sorriso, eu deixei lá com ela e eu fui lá pra frente da casa onde eu tava. Na hora que eu vou chegando na frente da casa onde eu tava, ele já vem atrás de mim com essa mulher. E ele vinha trazendo ela lá toda imóvel. Ela não se mexia, ela era tava toda paradona, assim, como tivesse toda anestesiada, dura. Então, ele tava desse jeito. E ele vinha trazendo ela assim, parece que ele tava segurando nas costas dela assim, né? Sei como era, né? Sei que ele tava trazendo ela assim, né? Aí ele trouxe, sabe o que ele fez? Ele colocou ela mesmo no centro. Ele colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu tava. Ele colocou ela mesmo no centro do portal. Tem a porta? Ele colocou lá mesmo no centro. Suspensa do chão. Os pés dela não tocavam no chão. Os pés dela não encostavam no chão nela. Ela tava suspensa do chão. E também suspensa dos dois lados da parede, entendeu? E ela tava lá paradinha, imóvel, entendeu? Aí eu pensei que ele ia levar lá naquela hora, né? Aí eu peguei isso assim, eu olhei pra ela, achei ela tão linda, né? Eu peguei isso assim, eu vou lá perguntar a ele, da onde ele vem, se ele não viu Jesus. E eu fui fazer essa pergunta a ele, eu cheguei assim, da onde tu vem, tu não viu Jesus? Não, ele olhou assim pra mim, com a cara assim, como se assim, tu não tá me conhecendo, não? Na hora que ele, mas ele não falou, ele olhou assim, ele colocou um semblante como se estivesse me interrogando, né? Se eu não tava conhecendo. Aí eu me acordei, entendeu? Algo também que eu vou dizer pra vocês, no mundo espiritual ninguém fala com a boca não, a gente só fala com os pensamentos. Ele lê os meus pensamentos e eu sei os pensamentos dele. É desse jeito que funciona no mundo espiritual. No mundo após a morte, né? Então, no próximo mundo que nós vamos ir pra lá, né? Então, lá as pessoas o quê? Não é a boca abrindo e falando não, entendeu? Lá a boca da gente é fechadinha, entendeu? E deixa eu continuar pra vocês. Aí eu peguei isso assim, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, não tô entendendo esse sonho não, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí ele deixou eu dormir mais um pouquinho. Aí eu dormi, e na hora que eu dormi, eu vi a cabeça de uma mulher, toda maquiada. O rosto dela cheio de pó, a sobrancelha dela com aquele negócio feito, rime, né? Então, e também eu vi os lábios dela com batom. E eu vi ela assim, o rostinho dela tudo maquiado, né? E os cabelos dela bem penteadozinho, né? Assim, bem, tá entendendo? Aí, na hora que eu olhei pra ela, ela tava falando sobre maquiagem. Aí eu peguei e me acordei. Eu olhei assim pra ela, né? E ela falando sobre maquiagem, só a cabeça da mulher, falando sobre maquiagem. Aí eu peguei e me acordei. Aí eu peguei e disse assim, fiquei imaginando, né? Eu sei que cada casa representa o quê? Cada casa representa um templo dele aqui na face da terra. Vamos começar logo pelo primeiro? O primeiro é o templo que o quê? A Nova Jerusalém que está no céu, né? Que é justamente esse templo que ele me mostrou no céu. É o que? A Nova Jerusalém, né? E é um templo. Eu não vou dizer pra vocês que é a Nova Jerusalém, não. Eu vou até... Não vou desmentir. É um templo que eu vi no céu, só que ele era o quê? Pintadinho de branco, entendeu? Ele era pintadinho de branco. Tinha uma listrinha marrom, ele era todo pintado de branco e tinha umas coresinhas assim, como fosse desenho, né? Um amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um preto também, entendeu? Eram as cores que eu vi, né? No templo. Então, quando eu fixei os olhos no templo, o templo desapareceu do céu. Então, é o templo que tá lá no céu pra gente se congregar, né? Então, todos nós, não tem religião A, religião B, todos vão se congregar nesse templo. E o que é que eu tenho para dizer para vocês sobre essas casas? Que cada casa representa um templo aqui na terra. Bora primeiro para a primeira casa onde eu estava. É o templo em Jerusalém, onde ele disse assim, derriba, que eu ergo com 3 dias, pois ele ergueu, que é justamente lá a última casa. Que justamente ele viu aquela mulher e ele se agradou dela, o que é a religião, entendeu? Ó, deixa eu contar para vocês. Vou contar não, vou ler para vocês entender como casa representa o que? Templo dele na face da terra. E mulher representa religião. Vou soltar esses versículos para vocês, ó. Então, vieram a Jerusalém. E Jesus entrando no templo, você está vendo? E começou a expulsar os que vendiam e compravam e
que compravam no templo. Encerrei por aqui, não soltei o versículo inteiro não. Só para falar sobre o quê? Sobre o templo. Eu não vi o templo no sonho? Então, é o templo, entendeu? Agora eu vou... Agora, outro versículo referente à casa, para vocês entenderem. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações. Casa de oração, por isso que eu digo, cada casa representa o quê? Um templo. Agora, sobre essas mulheres que tinham dentro da casa, bora para vocês verem, que vocês vão entender que mulher representa religião. Bora pra cá. Vou pular de Apocalipse, para você ver que como é o sacrifício dele estendido por nós na face da terra. Deixa eu procurar aqui o versículo, viu? Para me soltar para vocês. Não sei não onde é que tá, mas é Apocalipse. Só que agora eu vou... Pronto, já achei. Ó. Preste atenção nos detalhes do versículo, ó. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres é o que, mulher? É religião. Cada mulher dentro de uma casa dessa aí representa uma religião, entendeu? Cada mulher representa uma religião. A primeira que ele não se agradou é o templo católico. Por quê? Porque tem idolatria. E a Bíblia do crente, a Bíblia do católico, todas elas são iguais. Não tem diferença nenhuma. E Deus proíbe a idolatria. Por isso que esse novo Papa que entrou, ele tirou. E os fiéis não aceitam mais não, porque os fiéis já estão acostumados com a idolatria. E a Bíblia está falando sobre idolatria. E está vindo um castigo imenso de grande para a humanidade. Por causa de quê? Por causa de idolatria, entendeu? Sobre o tempo evangélico. O tempo evangélico também não está fora, não. Deus também rejeitou ele, sabe por quê? Quando eu fui para a segunda casa, ele disse assim, não, de jeito nenhum, entendeu? O que é? A vaidade. Qual é a diferença? Ele me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. É só você entrar no templo evangélico que vocês vão ver. As mulheres são todas maquiadas. Todas, e se a gente for falar, elas acham ruim, entendeu? Por causa de que a vaidade já contaminou o templo evangélico. Por isso que ele disse o quê? Por isso que ele não se agradou nem da mulher da primeira porta, nem da mulher da segunda, que é o quê? Duas religiões. A religião católica e a religião evangélica. Ele não se agradou. Ele está se agradando sim, sabe de quê? Aqueles que o quê? Que estão levando o id dele e aqueles que estão seguindo as Santas Escrituras. Não é religião, é as Santas Escrituras, não é religião. É o que está aqui nós cumprir, entendeu? Agora, se tem escrito aqui, a mulher não se trajar com roupa de homem, nem o homem se trajar com roupa de mulher. Se eu pisar por cima, então, eu estou indo contra as Santas Escrituras. Então, nós não podemos pisar em cima dos atos dele, entendeu? Nós temos que ser o quê? Pessoas o quê? Pessoas incapazes de pisar por cima das Santas Escrituras, como tem escrito no versículo. Deixa eu ler para vocês, ó. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, quais são as pessoas que seguem o Cordeiro? Aquelas pessoas que fazem o id dele. Aquelas pessoas que pregam o Evangelho. Elas fazem o que? As mesmas coisas que Cristo fazia na face da terra. O ministério de Cristo é o id dele levar ao povo pecador. Não ao justo. Os justos estão se santificando cada vez mais para ir para o céu. O ministério de Cristo é aos pecadores, entendeu? Continuando, ó. Como tem muitas pessoas que estão só levantando, estão pregando o evangelho nas redes sociais, não tem muitas pessoas que estão pregando o evangelho no meio da rua, nas praças, nos cantos. Então, esses daí que são o quê? O verdadeiro id do Senhor, entendeu? Ele fez assim, ele se ergueu e pegou 12 discípulos. 12 discípulos faziam o quê? Caminhada com ele, pregando o id. Em todo canto ele ia pregar o evangelho, entendeu? Ó. Estes são os que entre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós fomos comprados com o quê? Com preço de sangue. Nós somos o quê? Aquelas pessoas o quê? Que seguem o Cordeiro para onde o Cordeiro vá. Agora preste atenção que essas pessoas não há engano na boca delas, entendeu? Por isso que elas são virgens, porque a boca eles jamais são capazes de pisar em cima das Santas Escrituras. Como a gente vê muitos templos aí, dói eu falar isso. Muito templo pisa por cima. Tem templo que a palavra de Deus ela é pregada no altar, é
come do corpo e bebe do sangue. Mas na porta da igreja tem venda e nas Santas Escrituras é proibido. Estão pisando em cima, entendeu? Por isso que Deus o quê? Rejeita essas pessoas que fazem isso, entendeu? Continuando, ó. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Nós somos o quê? Irrepreensíveis de abrir a boca e falar tal coisa que não tem escrito nas Santas Escrituras. E também a gente chegar o quê? Como nas Santas Escrituras tem dizendo que o homem não pode mais casar com a mulher enquanto o cônjuge não morre. Eu jamais abro a minha boca para dizer tal coisa que o homem pode casar com a mulher, um dos dois estando vivo. Agora, se um morrer, tá liberado para casar, entendeu? A boca da gente é incapaz de falar tal coisa. Tem que falar tudo que tá escrito. Se é pecado, tá entendendo? A gente tem que ser o quê? Igualmente Cristo. Cristo foi o quê? Cristo foi perseguido pelo Evangelho, que ele sempre falou as coisas abertamente, entendeu? E por causa disso, o quê? Ele foi retirado da terra dos viventes, como eu vou ler para vocês. Por causa de quê? Por causa do Evangelho. Ele foi retirado da terra dos viventes, entendeu? Deixa eu ler para vocês mais algo. Ainda vou soltar outro sonho, viu? Só soltei um sonho, vou soltar o outro. Glória a Deus. Pronto, mas até porque tá descarregando, eu botei pra carregar. Ó, o sacrifício de Cristo vai ser cancelado agora. O sacrifício dele vai ser o sacrifício continuado desde o dia desde o dia que ele foi crucificado até no dia de hoje, tá na face da terra. Para que as pessoas o quê? Para que as pessoas colham o sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Tá estendido a toda a humanidade, mas vai ser retirado da face da terra. E eu vou ler para vocês agora esse versículo, ó. E desde... É Daniel. Daniel o quê? É Daniel 12. E o versículo o quê? Versículo 11. E o versículo 12. E o versículo 13. Vou ler 3 versículos para vocês, ó. E desde... Porque eu tô falando de quê? Do templo que vai ser retirado da face da terra. As 5 virgens. Não é 10 virgens. É 5 estão esperando por ele. De acordo com a vontade dele. E 5 são o quê? São loucas. Por que elas são loucas? Por causa da cabeça que eu mostrei a vocês, que tá dentro do templo evangélico. A cabeça da mulher toda maquiada. Então, essas vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Porque vocês não têm renúncia. Entendeu? Querem subir com Jesus? Larga tudo. Larga batom, larga a vaidade e larga o quê? Essas coisas que as pessoas fazem no rosto. As pinturas de cabelo, o alisamento de cabelo, tudo isso Deus quer que a gente tire para nós ganhar a nossa salvação da nossa alma. Se nós não se desprender, nós vamos ser uma das 10 virgens, uma das 5 virgens louca, que vai ser deixada para trás, entendeu? Na nossa testa não tem escrito quem é louca, não. Mas pelas nossas ações, dá pra gente saber quem são o quê? As que vão ser deixadas para trás. Por quê? Porque não há renúncia. Ó, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi retirado, então vai ser retirado agora no arrebatamento. Esse sacrifício agora que eu tô lendo para vocês foi tirado e posta a abominação. A abominação é o que vai vir agora para marcar o que? As 5 virgens que vão ser deixadas para trás, entendeu? 5 virgens é o que? É 5 templos. 5 templos que são dele deixados para trás. Se vocês se marcarem com a marca da besta, vocês perdem a salvação da alma de vocês. Vocês vão viver em cativeiro para todo sempre. Por causa de quê? Porque se ajoelharam perante a besta. E porque aceitaram o quê? O que foi imposto por ele, entendeu? O quê? O que é que vai ser imposto? É o que já tá começando nos países aí por fora. Já tá começando a colocar o quê? Justamente o chip nas mãos das pessoas, entendeu? E a leitura facial, entendeu? Tem país aí que já funciona, entendeu? Já se manifestando o anticristo. E a igreja dele já tá prestes a ser retirada da terra. Mas vai ficar o quê? As 5 virgens loucas para trás. Por causa de quê? Por falta de renúncia, entendeu?
Vou repetir, ó. E desde o tempo em que o sacrifício continuou, foi tirado. Deixa eu repetir novamente, que eu tô até lendo errado. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desoladora, haverá 1390 dias. Então, vai ser o tempo que vai ser o quê? Que vai durar essa abominação na face da terra. Vai ser um tempo que ele vai estar aqui na face da terra. Sobre o quê? Sobre os cristãos, principalmente sobre o quê? As 5 virgens que vão ser deixadas para trás. Por causa de quê? Porque não teve renúncia. Estava louvando a Deus, estava adorando a Deus, mas não teve renúncia, sem dizer os que vão ser retirados para ser lançados na fornalha de fogo. Por quê? Porque eu tô servindo a Deus, mas eu tô causando escândalo dentro da casa dele. Não largo o quê? As coisas do mundo. Me diz qual são a diferença do ímpio para uma irmã evangélica. Elas usam batom, o ímpio. Eles se maquiam, eles andam de salto alto, eles andam de vestes, então, bem, né? Então, e na Bíblia ainda fala, é lançando olhares imprudentes, entendeu? Com aquelas, né, toda no rosto, então, assim. E tem tudo escrito na Bíblia. Vão ficar para trás porque mesmo quer. Porque Cristo fez eu fazer o quê? Cristo fez eu dar a cada um de vocês um papelzinho escrito, ó. Isso aqui não é coisa minha, não. É da Santa Escritura. Eu tirei só o versículo e coloquei aqui, ó. Coloquei o versículo. É o que as pessoas vão herdar. Porque tá causando escândalo. Como é que tá causando escândalo? Tem aqui no livro de Isaías o quê? Deixa eu terminar aqui que eu vou pra lá pra poder eu ler pra vocês, ó. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias. Porque bem-aventurada essas que vão ser deixadas para trás, né? E se elas o que? Elas não se marcar com a marca da besta. Porque se vocês se marcarem... Porque muitas pessoas vão precisar de quê? De comprar comida. Muitas pessoas vão precisar de quê? De remédio nas farmácias. E vão ter o quê? Outras vão ser obrigadas a fazerem isso, entendeu? Mas se vocês perseverarem até o quê? O final desses dias aqui, então vocês ganharão a vitória, a salvação da alma de vocês, né? Tu, porém, vai até o fim. Então, esse aqui, tu, porém, o que que é? Tu, porém, vai até o fim. Porque descansará e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. Isso aqui sobre o quê? Sobre esse último versículo de Daniel. É falando sobre o quê? Sobre o povo de Israel. A igreja do Senhor vai ser retirada da terra, mas aquele povo é o povo da promessa. Ele vai ficar até o final dos dias dele na face da terra. No final dos dias dele, eles vão clamar pelo Messias, pelo Deus de Israel, entendeu? E Deus vai vir socorrer. Igualmente eles sempre o quê? Sempre eles almejaram, né? No seu cavalo branco. Então, glória a Deus, é muito maravilhoso esse dia, né? Mas vai ser um período de tempo, mas um período de tempo sofrido, principalmente para o povo de Israel e principalmente para as 5 virgens loucas que vão ser o quê? Se elas rejeitar o sistema, elas salvarem a alma delas. Se elas não rejeitar, então, eu estava prestando atenção no tempo evangélico. Se eles não estão rejeitando nem a vaidade, será que eles vão rejeitar? Será que eles vão rejeitar? O anticristo, o governo que vai vir, será que vocês vão rejeitar? Porque se rejeitarem, só vale a alma de vocês. Se vocês não rejeitarem, vocês estão o quê? Como está escrito no livro do Apocalipse. Os que se marcarem, então, vão ficar perante os anjos, o santo anjo e perante o cordeiro, para todo sempre sendo atormentado. É o que está escrito lá no livro do Apocalipse. Então, se vocês... O povo de Israel, a gente já sabe que é um povo santo, ele vai permanecer até o final. Agora, as 5 virgens. As 5 virgens, vocês têm que caminhar com o Senhor na face da terra. Tá certo que o Espírito Santo vai sair da terra. Mas o quê? Mas Deus vai estar do lado de vocês, cuidando de vocês, entendeu? Porque no livro do Apocalipse tem dizendo que as obras da gente... Nós vamos ser retirados da terra. A igreja do Senhor vai ser retirada da terra. Mas as nossas obras continuam.
lá no livro do Apocalipse está dizendo isso, que as nossas obras vai ser continuada, entendeu? Então, Deus não vai, o Espírito Santo Consolador vai se retirar da terra agora no, no arrebatamento. Mas as obras dos cristãos, que é aqueles que esperam no Senhor, vai ser continuada. Entendeu? É só vocês lerem todas as escrituras. Deixa eu ler pra vocês, né? Eu gosto de ler, né? Sobre esse versículo que eu acabei de ler de Daniel, tem a confirmação dele, falando sobre o povo de Israel, que eles vão ficar... Deixa eu ler logo, eu gosto de ler, né? Que é pra poder explicar a vocês bem. Para que não haja dúvida, né? Para que o povo não seja tão incrédulo. Pronto, aqui. Daniel mesmo, aqui vizinho a Daniel. Ó, deixa eu ler aqui onde é. Ó, deixa eu ler aqui pra vocês. Já é no 5, glória a Deus, é no 3. Pronto, aqui, ó. Presta atenção, o versículo, vou ler o versículo, é Osés 3 e o versículo 5, pra você confirmar aquele versículo que tu ficarás até o fim. O povo de Israel, presta atenção, ó. Depois tornaram aos filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Você está vendo como confirmou aquele versículo lá de Daniel? Que eles vão ficar até o final da tribulação. Por isso que eu digo, há salvação para esse povo que vão ser deixados para trás. Se vocês, o quê? Se vocês permanecerem firmes com o Senhor. Se vocês não, se vocês rejeitarem, o quê? O governo que vai ser imposto a toda a humanidade, a toda a massa, né? A todo o povo, né? A todo o povo na face da terra. Se vocês não receberem esse sistema, vocês salvam ali a alma de vocês. Se vocês receberem, vocês estão condenados. Pelo que está escrito no livro do Apocalipse. Ó, deixa eu ler pra vocês lá em Apocalipse agora. Encerrei pra vocês o versículo lá. Ó. E segue o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e a sua imagem, e receber o sinal na sua destra ou na sua mão, também então, também este beberá do vinho da ira de Deus, e que deitou, não misturando no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante do santo anjo e diante do cordeiro. Se vocês se marcarem, essa sentença é para quem se marcar. Para quem não se marcar, vai o quê? Vai ter salvação para a alma dessas pessoas, né? Entendeu? E vão ser ressuscitados não na primeira ressurreição, né? Na segunda ressurreição. Por quê? Porque esse povo é o povo de quê? É o povo que permaneceu. É o povo que permaneceu firme com o Senhor até no final dos seus dias, entendeu? Aí, depois que eles vão ser ressuscitados, mas eles já estão na glória com o Senhor. Eles foram o quê? Mortos na terra, mas estão na glória com o Senhor, entendeu? E o que permanecer até o final, que vai ser poucos dias, né? Glória a Deus ainda vai abreviar isso, porque senão... Eu gosto sempre de soltar essa parte, porque senão vocês não vão resistir. Deus vai abreviar esses dias, porque senão vocês não vão suportar. Porque vai ser terrível, entendeu? Pensou, a gente com fome, os filhos da gente estão doentes, Deus o livre, né? Então, as pessoas precisam ir na farmácia comprar um remédio. Tem que colocar aquele negócio, né? Não sei o que, visual, né? Então... E também colocar, para comprar, você vai ter que colocar o chipzinho na sua mão para poder você passar lá e pegar o remédio na farmácia. Você ir lá no mercantil fazer umas compras para você comer. Então, é isso aí que vai ser a abominação que vai ser imposta a todo o povo na face da terra. Vai ser o quê? Mundial. E quem não aceitar? E as igrejas que hoje estão abertas, as pessoas estão fazendo pouco caso, elas vão ser todas fechadas. E a palavra do Senhor vai ser retirada da terra, entendeu? Mas glória a Deus, né? Permanece firme até o final, porque salvar a alma de vocês.
Deixa eu ler aquele versículo que diz que as obras da gente seguem. O Consolador vai ser retirado da terra, mas as obras da gente, dessas pessoas que morreram com o Senhor, então as obras delas seguem. Ó, e vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e as suas obras os seguem. Você está vendo? As obras do Senhor que a gente estava fazendo na face da terra não vai parada não, vai ser parada não, vai ser continuada, entendeu? É só vocês prestarem atenção nessa pequena frase. O que a gente está fazendo aqui, pregando o evangelho, vai ser continuado, entendeu? As obras do Senhor não vão ser barradas não, vão ser paradas quando Cristo começar a governar. Ainda vai o quê? Vai vir a abominação ainda, entendeu? Quando a igreja do Senhor for retirada da terra, né? Que já tá às portas. Encerrei pra vocês aqui. Agora eu vou soltar outro sonho. Senhor Deus da minha vida, da minha alma, me ajuda. É porque esse sonho, né? Eu vou soltar ele só por detalhe pra vocês. Ó, eu sonhei que eu tava na rede deitada. E o meu espírito tava assim, do meu lado, o meu espírito. E ele olhava pra mim na rede e ele arribava a vista. E eu tava subindo, e eu passava pelo telhado. Eu saía da rede e eu passava pelo telhado. Eu passava pelo telhado. Eu transpassava o telhado. Eu não abria e passava, eu transpassava o telhado, entendeu? E eu via que a roupa que eu tava vestida é a mesma roupa que aquela mulher desse primeiro sonho que eu contei pra vocês. Ele não pegou uma mulher? E essa mulher que tava lá dentro, ela tava igualmente eu. Eu não sei se ela tava pregando o evangelho ou se ela tava... Eu sei que ela tava assim, igualmente eu, na hora que ela avistou ele, entendeu? E eu só sei que ele pegou essa mulher, né? Como eu falei pra vocês, ele pegou essa mulher e ele trouxe, colocou na frente dessa... Mesmo no centro dessa porta, ela suspensa do chão. E eu prestei atenção nos detalhes desse sonho, a veste da roupa da mulher, não saiu da minha cabeça, não. E essa mesma veste dessa mulher, que essa mulher tava vestida, né? É a mesma veste que eu transpassava o telhado. Era a mesma veste, entendeu? Era a mesma veste. Aí, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? A igreja do Senhor já, já vai ser retirada da terra. Vocês vigiam o caminho de vocês. Porque o Messias, o quê? O Messias está vindo para nos tirar da face da terra. Para o quê? Para que nós... Continue as nossas obras, como eu acabei de ler aquele versículo para você. As nossas obras vai nos seguir, entendeu? Nós vamos descansar do nosso trabalho aqui na face da terra. Mas as nossas obras, do que nós fazemos aqui na terra, vai ser continuada, entendeu? Por isso que eu digo a vocês que vão ser deixados para trás. Se vocês perderam a oportunidade de subir com o Senhor, aqueles que foram deixados para trás, comecem a se santificar e comecem a buscar o Senhor, para quando forem retirados da terra, ir direto para o reino do céu, entendeu? Porque só existe na Santa Escritura só dois caminhos. Um é o reino do céu, o outro é o abismo. Um é a porta estreita, que é o Senhor, e a outra é a porta larga, que é a porta do abismo, né? Cujo quem fez foi o Senhor. Mas ele não fez para nenhum ser humano, não. Ele fez para o diabo e os seus anjos, entendeu? Ele fez para o inimigo os seus anjos. O ser humano que por desobediência, o ser humano faz o quê? Herda um canto desse, que Deus o livre, né? Eu não almejo isso nem para o meu pior inimigo, que eu não tenho, né? Glória a Deus, se as pessoas me detestarem, eu já nem sei, né? Então, mas eu não desejo isso para ser humano nenhum. A porta do abismo, isso aí ficou para o diabo e os seus anjos, como está escrito nas suas escrituras. Deixa eu ver se eu pego aqui para me soltar para vocês. E muitas pessoas o quê? Vão herdar. Mas vão herdar por quê? Porque não tem respeito ao nosso Senhor. Por quê? Porque não vigia a santidade perante a Ele, né? Então, dirá... Deixa eu ver aqui. Ó, é o 40, ó. E responder o rei. Lhe dirá em verdade... tô salteando. E responder o rei. Lhe dirá, em verdade, vós digo, que quando o fizeste a um
deste meus pequenininhos irmãos, a mim o fizeste. É o versículo 41 mesmo, deixa eu ler para vocês. Vocês me perdoam, não era o versículo 40, não, era o 41. Então, dirá também aos que estiver à sua esquerda, apartar a voz de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tá vendo aí? O inferno foi preparado para o que? A alma do Senhor? Não. Assim, as almas que tá na terra, que o Senhor almeja elas. Não foi preparada para nenhum de nós. O que? Foi preparado para o quê? Para o diabo e seus anjos. Não foi para ser humano, não. Muitas pessoas, Deus o livre, sangue de Jesus tem poder, herda esse canto por causa de quê? Por não haver obediência. Porque o que Deus nos pede é só o que? Obediência. Elas vão herdar isso aqui por quê? Por não permanecer na palavra do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Deixa eu soltar esse versículo para vocês. Esse não é que eu acabei de soltar, não. Vou soltar outro para vocês, né? Pronto. Glória a Deus. Tá aqui, ó. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Preste atenção. Se nós acatar todas as ordenanças da Bíblia, nós só avaliamos a alma da gente. Se não, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos. O Senhor é o caminho, como eu já soltei esse versículo 2 vezes para vocês. E se observares as minhas ordenanças, a Bíblia é cheia de quê? Cheia de ordenança para que nós cumpra o que está escrito. A primeira desobediência foi lá no livro de Gênesis, lá no início do mundo. Porque Deus ordenou a Adão, não come, Adão não comeu, mas a Eva foi lá, desobedeceu e comeu, entendeu? Observares as minhas ordenanças, também tu o julgarás também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós só tem livre acesso.